Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. Deus tem sonhos para você. Deus tem sonhos para sua casa. Deus tem sonhos para sua família. Deixa Deus sonhar em você. Deixa os planos de Deus fazerem parte da sua vida, fazerem parte da sua história. Então segue além. Vai. Segue além. Segue além. Segue além. Verás um caminho difícil demais. Verás tempestades que te assustarão. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometer, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. De Deus virá. Oh, o melhor de Deus virá na sua vida. O melhor de Deus virá na sua vida. Não tenha medo, filho. Segue. Você não vai desistir. Você não vai retroceder. Você vai seguir além. Amém? Amém? Vai. Então segue além. 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 Escuta o que eu vou te dizer. A tempestade vai chegar. Ninguém aqui está livre dela. Ninguém. Nem eu que sou padre, nem você. A tempestade vai chegar. Só que eu tenho uma boa notícia para te dar também. Toda tempestade passa. E Deus permite a tempestade para provar você. Olha o que o Frei vai te dizer. Deus permite a tempestade para provar a sua fé. Gente, quando tudo é fácil, quando tudo está bem, é fácil acreditar. É ou não é? Quando tudo está fácil, é fácil crer. Somente na hora da prova, somente na hora da tempestade, é que Deus pode ver o tamanho da sua fé. E talvez hoje você está passando por uma tempestade. Boa noite, comunidade.
Obrigado pela paciência, né? Mas tudo é de acordo com a vontade de Deus, nunca é de acordo com a nossa. Se Deus quis assim, que seja assim. Queremos apresentar, né? Casal de amigos já, né? Posso dizer assim. Já tem umas 2 vezes, com essa terceira que a gente convida, não, que a gente convida, acho que é a terceira. Ele já veio por questão de outros eventos aí com o padre, né? Mas Marcos e Tati, né? Posso falar assim, Tati? Então, agora, no caso, mais um membro, né? Mais um membro da família agora, com 6 meses, Maria Tereza, graças a Deus. Que Deus abençoe muito, né? Essa família e esse nenenzinho. São da comunidade lá de Santa Cruz, Nossa Senhora da Conceição, né? E fazem parte também da pastoral familiar de lá, né? Então eles vão partilhar um pouco das experiências de vida e fazer uma palestra aí sobre o 4º capítulo do livro, da encíclica Amoris Laetitia, do Papa Francisco. Tá? Quer falar alguma coisa, André? Vamos ficar de pé. Fazer uma oração para iniciarmos esse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vamos rezar uma Ave Maria, para que Nossa Senhora interceda nesse momento pela Tatiane, pelo Marcos, e que eles falem tudo o que nós precisamos ouvir, tudo o que o Senhor tem para falar para nós nessa noite, para que toque os nossos corações, para que dê frutos dentro das nossas casas, dentro de nossas famílias, que Nossa Senhora interceda por eles, pela família deles e pelas nossas famílias. Nesse momento, mãezinha, passa à frente, toma conta, mãe, e leva-nos junto ao coração do teu filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. Tudo bem? Tranquilo? Então, como nós fomos apresentados, né? Eu sou o Marcos da Tati. Somos da paróquia Nossa Senhora da Conceição em Santa Cruz, pastoral familiar. E hoje nós vamos falar sobre o amor no matrimônio. Desse documento, que é um documento bastante recente, do Papa Francisco. Só que nós vamos aí percorrer dentro de umas realidades e através do amor, e a gente vai explorar bem algumas realidades desses significados de amor, como o amor ele vem sendo aí, né, apresentado dentro das famílias.
E é uma reflexão bastante interessante, porque mais cedo, quando eu orava, realmente o Senhor ia dando algumas direções que eu colocava isso realmente dentro da minha casa. Fazia essa reflexão para dentro da nossa casa também, que é o primeiro, né, a escutar sou eu, naquele momento ali a qual nós nos colocamos. A partir do momento que alguém direciona um tema, a gente tem que fazer a primeira reflexão para dentro de nós mesmos, para dentro da nossa casa. Para a partir daí, sim, a gente ter a direção de Deus, para que possamos ali viver e edificar a nossa casa na rocha. Amém? Então, ele começa assim, o documento, essa parte de introdução, diz o seguinte: não podemos encorajar um caminho de fidelidade e doação recíproca, se não estimularmos o crescimento, a consolidação e o aprofundamento do amor conjugal e familiar. A graça do sacramento do matrimônio destina-se, antes de tudo, a aperfeiçoar o amor dos cônjuges. E aí ele coloca, né? E eu vou ler aqui essa linguagem da Bíblia. A Bíblia, ela tem uma linguagem muito atual. 1 Coríntios, capítulo 13. E São Paulo, quando ele coloca, alguns estudiosos dizem que se São Paulo ele não tivesse nenhuma carta mais, se ele tivesse só escrito, só essa aqui já seria o suficiente para ser o grande homem que ele foi. O tamanho da importância que é o hino ao amor cristão. Alguns estudiosos dizem que se São Paulo ele não tivesse realizado outras cartas, assim como ele colocou, né, tantas outras, já seria o suficiente para a grandeza dessa realidade. E ele fala do amor. E a gente vai percorrer um caminho muito sólido sobre esse amor. Versículo 4 diz o seguinte: quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. E como anda a nossa paciência dentro do nosso amor, da nossa família? Como é que está o nível de paciência? Principalmente no atual momento que vivemos. Aqui. Bom, beber um pouquinho de água. E aí a pergunta que a gente já começa fazendo é, ele destaca fortemente a questão da paciência no amor. Porque se a gente fala que ama, se a gente fala que verdadeiramente dentro do nosso matrimônio, o amor ele precisa ser vivido, mas muito mais do que palavras, ações. Como anda a nossa paciência dentro da nossa família? É isso que a gente já começa a destacar, porque a Semana Nacional da Família, ela apresenta o tema principal da Semana Nacional da Família é a alegria do amor na família. A alegria do amor na família. Esse foi o tema principal. O ano passado foi a família como vai, se eu não me engano, e esse ano foi direcionado para a alegria do amor na família. E antes da gente, de fato, entrar no amor
percorrer esse caminho a qual eu já iniciei, eu quero destacar aqui também algo que é muito interessante a gente refletir, porque se nós falamos em paciência, assim como São Paulo coloca e exorta em sua carta e evidencia a paciência também dentro do contexto do amor, a gente fala da alegria, a alegria do amor na família. E sabe que existe uma diferença grande entre a alegria e a felicidade. Muito mais do que viver momentos de alegria dentro da nossa família, a gente precisa ter uma família feliz. E dentro do olhar cristão, e existe isso também, o olhar cristão para essa definição entre alegria e ser feliz, a felicidade, existe uma separação bem, uma característica própria, podemos dizer, que a gente precisa entender isso também. Porque quantas e quantas pessoas buscam alegria em outros lugares? Quantas e quantas pessoas procuram viver momentos de satisfação, de alegria momentânea em outros lugares, seja através de uma bebida, seja através, enfim, de ouvir uma música ali que fica alegre. Só que essa pessoa ela pode ter uma vida triste. Uma pessoa triste pode ter momentos de alegria. Agora, viver a felicidade dentro da família, com momentos de alegria, é o que todos nós deveremos e queremos buscar para a santificação das nossas famílias. Percebemos essa diferença? E a definição é o seguinte: alegria é um estado de bom humor, de sentimentos leves e uma sensação que vai e vem. Vamos ter exemplos claros aqui. Eu gosto muito de usar essas situações porque vou colocar uma situação mais difícil na vida do ser humano. Claro que com o olhar cristão não deveria ser assim, mas uma situação de perda. Quando perdemos alguém que nós tanto gostamos. Quando perdemos um ente querido. Principalmente quando alguém é de igreja, aí alguém fala assim, aí vê aquele desespero, talvez da pessoa, vê aquela realidade. Agora, estranho, fulano é da igreja, está num desespero danado porque perdeu ciclano. Claro que a gente vai, obviamente, se compadecer, viver o luto que é necessário, tudo isso faz parte. Mas se caminhamos para o céu, se queremos buscar essa graça, devemos passar por esse momento, mas uma pessoa que verdadeiramente ela é feliz, ela vai ter aquele momento de tristeza, mas pode perceber que às vezes a gente encontra uma pessoa que a gente fala assim também, nossa, como ela é forte, né? E ela reage bem, porque a felicidade dela vem de Deus. Quando a felicidade ela vem de Deus, é diferente. Quando a gente passa por uma situação difícil, que a gente olha a pessoa e fala assim, nossa, como ela está reagindo para essa situação de perda. Talvez eu não teria essa situação de reagir assim, essa condição de reagir assim. Mas a pessoa no seu íntimo, porque ela é uma pessoa feliz. E a verdadeira felicidade, ela vem de Deus. E isso aí é uma catequese dentro do olhar cristão. Deus é a própria felicidade. A realização plena do ser. Um processo em andamento. Intensidade com o que somos. Nós somos felizes ou estamos vivendo momentos de alegria? E dentro da nossa família? Porque tem família que vive um inferno, mas tem momentos de alegria. Tem famílias que vivem uma discussão, uma confusão, tantas e tantas situações lamentáveis, só que ainda assim tem momentos de alegria. Só que, quando verdadeiramente essa felicidade, ela vem de Deus, essas coisas externas não atrapalham a nossa vida, não atrapalham o nosso relacionamento. Amém? Amém? Conseguimos então refletir sobre essa realidade, tantos e tantos, se a gente for citar e colocar versículos bíblicos sobre a verdadeira felicidade. Salmo, então, tem grande salmo falando sobre a felicidade. Devemos sim ter alegria, mas procurar caminhar no caminho da felicidade. Que a verdadeira felicidade ela vem de Deus, ela brota do coração de Deus.
e atinge os nossos corações, dentro da nossa família. Eu costumo dizer hoje em dia que a nossa filha tem 6 meses, né? E é uma verdadeira felicidade lá em casa, porque ela ri absurdamente. Ela acorda rindo, vai dormir rindo, é uma alegria junto com a felicidade tremenda. Mas demoramos 9 anos para que essa graça se concretizasse, através de uma felicidade em Deus. Porque muitas das vezes eu procurava a alegria em outros lugares. E eu não era verdadeiramente feliz. Foi a partir do momento que realmente eu tive esse encontro com Deus, que passou a minha vida a ser uma vida feliz, com a consciência tranquila, mas ainda sabendo que precisamos percorrer muito para que a felicidade ela possa continuar e a alegria ela vem. E é uma alegria, nós tivemos a oportunidade, eu como pai, viver todo o processo de gestação, todo o processo do parto, que foi parto normal, foi assim, uma graça que não tem como explicar. Viver todo esse momento da dor, que gera alegria dentro da felicidade. Porque a dor que minha esposa passou, quer dizer, eu não senti, né? Só que senti foi ela. Mas eu vou te falar, hein? Só sentia que ela me apertava, e estava ali, uma gritaria naquele hospital. Falei, pronto. Eu pensei que estava vindo mais um junto, porque a gritaria foi tanta. Passamos por um momento, sim, porque é uma dificuldade, assim, nós vivemos. Tinha certeza que Deus estava conosco em todos os momentos, mas é uma expectativa, e eu tive a oportunidade. No momento que ela coroou ali, eu fui o primeiro a colocar as mãos na minha filha. Eu pude amparar a minha filha. Isso é um momento de eterna felicidade, mas com picos de alegria. E se a gente não começar a olhar para a realidade que a gente vive dentro da nossa felicidade, nós vamos viver algumas alegrias momentâneas e não caminhar dentro da felicidade. E aí, eu destaco algo muito interessante, porque como nós estamos falando do tema da Semana da Família, a alegria do amor na família e o amor no matrimônio, agora eu entro em um contexto extremamente interessante, que eu quero partilhar com vocês, inclusive é de um livro que eu estou lendo, e eu trouxe aqui para a gente poder, dentro desse contexto, falar um pouco sobre ele. O livro é O Amor Afetivo em Família. É um livro fantástico. E a gente vai lendo, eu estava partilhando em casa, é muito claro aqui, é muito claro em relação como o padre ele coloca as informações, e a gente vai ver. Porque a gente sabe que fala-se muito, quando a gente fala de amor, fala-se muito da filosofia, né? Do amor ágape, do amor filos, não é isso? É o filia, né? O amor eros. Vocês sabem esse amor? E a filosofia explica isso. O amor ágape é aquele amor que vem de Deus. O amor filia é aquele amor de amizade, aquele amor que tem algo em troca, certo? E tem o amor eros, que é aquele amor carnal. Tem pessoas que só têm amor quando está bonitinho, quando está jeitosinho. Aí vai ficando com um pouco mais de idade, quer trocar, vai trocando. Sim ou não? Estou falando alguma besteira aqui, não? Esse é um amor que a gente conhece, essa caracterização do amor dentro da filosofia. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui são 2 características muito fortes dentro do amor, e aí a gente vai falar do amor do matrimônio, e que muitas das vezes passa despercebido. São eles: o amor afetivo e o amor efetivo. Amor afetivo e o amor efetivo. E aí eu partilho com vocês o seguinte: amor afetivo. O amor afetivo, bem como a amizade entre marido e esposa, devem ser cultivados permanentemente, para que se tornem cada vez mais profundos,
fortes e gratificantes. Marido deve procurar encontrar sempre novas razões para amar mais profundamente. E a nossa relação matrimonial, quais são as estratégias que nós estamos usando dentro da nossa casa para amar mais, no caso eu, a minha esposa? E aí a gente vai refletindo sobre isso. A gente sabe que com o passar dos anos, pode se tornar uma zona de conforto o nosso amor. E aí o amor, e eu já vou chegar lá, ele só vai ser efetivo. Só uma característica rápida, o amor efetivo é aquilo tudo muito rápido. É você dar alguma coisa, é você oferecer bens materiais, tudo do bom e do melhor. Só que não tem carinho. Não tem o amor mesmo, afetivo. E é bastante interessante a gente ter essa consciência do significado desse amor afetivo e o efetivo, porque senão a gente deixa de lado um e começa a viver o outro. E claro, quem passou por essa realidade de gestação, de parto, de nascimento, eu costumo dizer hoje em dia que não sei quais são as experiências de quem tem filho, mas os primeiros 15 dias da vida de um casal que tem filho, parece que é algo desesperador. Estou falando besteira aqui, não? 15 dias era uma loucura lá em casa, que eu vou te falar uma coisa. Eu falei, gente, o que está acontecendo? 2 horas da manhã, a Tatiana liga para a irmã dela, vem para cá para casa que eu não estou aguentando, vem para cá. Gente, para pensar. Para pensar, reflete um pouquinho, quem de repente tem filho aí com mais idade. Eu tenho quase 40 anos, estou tendo uma filha agora, então quer dizer, para mim é tudo novo. Não vivemos isso em outra situação. Só que eu falo para todo mundo que eu converso, e até quem está grávido, né? Grávida, melhor dizendo, eu falo, olha, são experiências que nós trocamos, mas por isso que eu falo e repito, se não tiver Deus, se realmente não valorizar o amor afetivo, e a gente quando estava vindo no carro estava falando sobre isso, porque tudo muda, o sentimento da mulher então, se estourar, se tu acender um fósforo, a mulher chora, cara, é uma loucura. Tu vai, fogão elétrico não está pegando, tu vai fazer assim no fósforo, e o homem tem que estar preparado para poder lidar com aquelas situações também. A criança acorda, olha, chora, a esposa chora, eu falei, gente, que choradeira é essa, uma loucura. Quem passou por isso aí? Só eu que passei, gente? Levanta a mão, pode levantar a mão, quem passou por isso? Então eu não estou sozinho, não. Quer falar, amor? Já falei muito? Tá, qualquer coisa me chama, tá? Lá em casa eu fico assim, ó, fico assim agora. Fico assim, fico preparado. Qualquer coisa eu estou aqui, já pego ali e tal. Mas, gente, por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que levar essas situações em descontração, de uma forma, tem hora que assim, o cabelo está pro alto, já está querendo sair correndo. Mas a gente precisa desse amor para poder realmente ter uma convivência sadia e viver a felicidade em momentos de alegria. Porque assim, os primeiros 15 dias, a experiência é fantástica, mas está tudo bem. Só que, se a gente levar pelas preocupações, principalmente a mulher que fica o tempo todo com a criança, é mamar, não tem o que lá, não consegue escovar dente direito, não consegue ir no banheiro, não consegue tomar banho, não consegue... E quando tu chega em casa do trabalho, parece que é arremesso de criança, que ela já joga a criança no teu colo e assim... Alguém passou por isso, gente? Alguém passou por isso? Só eu. Não estou sozinho nessa, né? Não estou sozinho. E a gente precisa... Alguém ficou sem tomar banho? Está tudo em ordem, então. Só que é muito interessante, essa semana mesmo, né? Como a gente está falando do amor afetivo, obviamente, eu peguei um papel e toalha. Aí saí para trabalhar e escrevi assim, amo vocês. Botei lá, ela foi ver 4 horas depois, não foi? Mas viu. Estava na cozinha, ela estava no quarto, 4 horas depois ela foi ver e mandou uma foto e tal. Só que a gente precisa arrumar uma estratégia dentro do nosso relacionamento para que realmente a gente consiga viver de maneira saudável.
Porque senão a gente vai vivendo uma vida dentro do amor que as pessoas querem colocar ali, que é totalmente diferente do olhar cristão. E para nós que estamos aqui, viver o amor afetivo, ele é muito mais importante do que viver o amor efetivo. E aí a gente continua. Vamos lá. Da mesma forma, a esposa, para amar seu marido, é preciso que esse amor afetivo se torne cada vez mais profundo e que unem o coração do marido ao coração da esposa e vice-versa. Se tornem cada vez mais fortes e profundos, a ponto de, essa eu achei fantástica, em determinado momento, poderem chegar a dizer: quem poderá nos separar? Quem? E aí, quantas vezes nós já olhamos, olha aí para o teu esposo, para a tua esposa, quem está aí em casal, olha para ela, olha para mim não, olha. E aí faz isso aqui, ó, faz isso está na palavra, né, que é a relação que faz, quem nos separará do amor de Deus, mas essa separação aqui é para a vida conjugal, porque da mesma forma que ninguém pode separar a gente do amor de Deus, a vida do casal também tem que ser assim. Vejam, olha para ele, não olha para mim não, olha para ele e para ela, não olha para mim. Finge que eu nem estou aqui. E fala: quem poderá nos separar? Quem? É isso aí, agora abraça, gente, abraça minha família aqui. Isso, ninguém pode separar não, gente. Agora tem a resposta, peraí que não acabou não. Jamais, nada e ninguém poderá nos separar, pois nosso amor é mais forte do que a morte. Gente, o que é isso? Vamos ler comigo aqui agora, vocês vão responder. Olha para ele, olha para ela aí, olha, não olha para mim. Vamos repetir. Jamais, nada e ninguém poderá nos separar, pois o nosso amor é mais forte do que a morte. E aplauda esse amor aí, porque esse amor vem de Deus. Gente, isso é muito profundo, gente, isso é lindo, gente. Não é verdade? Sim ou não? Adoro, gente, é muito bom. Continua. A gente precisa, dentro desse contexto, trabalhar, né, os hábitos afetivos. Tem algumas coisas lá em casa, porque assim, às vezes eu faço muita, né? Às vezes eu tenho que até segurar um pouco a onda, né, Tatiana? Que eu perco um pouco a linha, né? Falo muito, brinco muito e tal, então às vezes tem que. Aí ela fala um pouco mais séria, eu tenho que dar uma, né, segurada. Mas a gente precisa viver com hábitos que vamos realmente direcionar para o amor efetivo. E que hábitos são esses? Tem uma coisa lá em casa que já tem até, antes até da gente estar na caminhada, mas nós já fazíamos. E sempre, claro que às vezes, né, igual eu falei, com esses períodos de, né, agora já está com 6 meses, já está mais tranquilinha, já está, né? A gente sempre teve um hábito muito interessante, que era colocar a pasta de dente na hora de dormir para o outro. Se eu fosse primeiro, eu ia lá e colocava a pasta para ela. É uma coisa simples. Mas no final, faz uma diferença muito grande. É um hábito simples, se for olhar, mas faz uma diferença. Uma coisa é o seguinte, são hábitos, por isso que a gente tem que reforçar, a gente tem que procurar os hábitos afetivos, porque senão a gente se perde. E o amor, ele passa a ser somente efetivo. Por exemplo, se a gente está lá em casa, ou tem um almoço de família e tudo mais, se eu peço ela para arrumar o meu prato, ela sabe como vai arrumar o meu prato, ela sabe que eu como feijão, mas tem que ter a farinha ou farofa por cima. Eu não como feijão e arroz em cima. É um hábito normal. Mas se ela for arrumar, ela sabe que é assim.
Aí agora, às vezes, vai lá, a pessoa vai lá, arruma meu prato, por favor. Aí vai lá e bota tudo de qualquer jeito. Aqui, ó, tá aqui. Toma. Come rápido, senão vai esfriar, hein? Gente, tô falando alguma besteira aqui, gente? Eu vou embora. Hã? Aí ele cai aquele café de 3 dias, está lá na garrafa, vai lá, esquenta, reesquenta, joga leite, tá quentinho aqui, ó. Pá, come aí. Hã? Hein? É alguma dificuldade? Então são hábitos. É claro que eu estou falando, mas eu já esquentei o café já algumas vezes. Às vezes acontece. Mas é claro que isso não pode ser algo permanente na nossa vida. Isso não pode ser algo permanente. São os hábitos que a gente tem que procurar dentro da nossa vida. E aí hoje em dia, com esse negócio de rede social também é uma coisa, né? A pessoa, claro, eu costumo dizer o seguinte, que a vida de todo mundo é muito corrida, às vezes, negócio de grupo, bom dia, boa tarde, isso aqui é estrelinha, blá, blá. Fica montando um monte de coisa, e a pessoa não me respondeu, não sei o quê. Só que às vezes a pessoa passa o dia todo, fala com todo mundo e não manda nenhuma mensagem sequer para a esposa. Não dizendo que tem que mandar mensagem toda hora. Não. Mas são algumas coisas simples que alimentam a vida matrimonial. Manda só um coração assim, ó. Não tem coração? Não tem uma parada dessa lá? Não tem? Mas não consegue. Não tive tempo, não tive tempo. Pô, tu nem me ligou quando chegou no trabalho, nem mandou mensagem. Não tive tempo, mas... Aí falou com 30 pessoas, mas com a esposa dentro de casa ele não consegue. Não falou que está em casa lá, ou que está no trabalho. Então o que a gente está trazendo são os hábitos de um amor afetivo, que ele precisa ser reforçado diariamente, porque senão o nosso matrimônio ele vai de água abaixo. Amém? Posso continuar? Se tiver alguma besteira aí, o padre está aí, né? Pode me tirar daqui, hein? Se tiver alguma... Tá? Tá bom, padrinho? Bom, mas isso é muito interessante, gente, porque a gente precisa a todo momento fazer uma reflexão para dentro de nós mesmos. Para saber como anda a nossa vida. E é claro que eu falo isso da vida de casal, mas o que a gente mais vê também, claro que nós estamos falando amor no matrimônio, o amor dentro do matrimônio, ele contempla tudo. A relação de pai com filho. É algo que está se perdendo a essência fraterna. Porque o celular está substituindo tantas e tantas coisas. A gente só não pode deixar o celular substituir a nossa família, que é o bem mais precioso que existe. Porque hoje em dia tudo é telefone, tudo, a gente sabe disso e é necessário muitas das vezes. A gente paga a conta, transfere dinheiro, faz tudo através do celular. Só que existe um momento, e lá em casa minha esposa ela cobra muito isso também, para um pouco e tal. Momento da refeição, a gente precisa ter um momento da refeição ali juntos. São situações simples, mas que fazem grande diferença. E o pessoal, com certeza, falar assim com jeitinho, né? O pessoal de mais idade tinha uns valores dentro desse contexto que eram mais saudáveis em relação a isso que nós estamos falando. Hoje você não vê quase nenhum jovem pedindo benção pai, benção mãe, benção avô, não tem. A gente perdeu muita coisa. Só que enquanto cristão a gente precisa sim resgatar esses valores, fazer com que a nossa família seja uma família sagrada e abençoada. Amém? Continuando, dentro do amor efetivo, agora, como eu já falei, o efetivo é tudo aquilo, e é o que a gente vive no momento, é tudo de imediato, é tudo para a hora, é tudo... Aqui o padre, ele destaca no livro uma história de um atendimento que ele foi fazer de uma mulher, de uma esposa, que estava em uma profunda crise, passando por dificuldade, e ela descobriu um adultério do esposo, e ela não aceitava aquilo, obviamente, e começou a falar com ele, explanar sobre essa situação. E ele, isso é um exemplo claro de amor efetivo.
E o homem, ele se sentiu acuado pelas provas, porque a mulher ela tinha prova. Ele simplesmente começa a questionar. Ele falando para a esposa: eu não entendo por que você reclama. Eu nunca deixei faltar nada em nossa casa. Tudo que você quer, você tem. Tudo. Não lhe falta nada. Por que você ainda reclama? A esposa respondeu: eu preferia não ter nada de tudo isso que você diz que eu tenho. Nada. Eu preferia 1000 vezes ter o amor em família, ter a alegria e a amizade entre nós. Mas isso eu não tenho. Nós não temos. E a gente, com essa realidade de mundo altamente capitalista, é normal que o mundo seja capitalista, mas entendo, não estou aqui para defender nenhuma classe, mas simplesmente para abordar aquilo que a gente tem vivido. Essa compra, esse consumismo, tantas e tantas situações que a gente vai oferecendo outra vez para nossa esposa, achando que a gente está oferecendo o melhor, só que o verdadeiro amor, esse homem ele não oferecia. Ele oferecia o quê? Simplesmente o amor efetivo. E o amor afetivo, ele não oferecia. Continua. É uma outra realidade. Vai sobrar agora também para as mulheres, porque isso não são só os homens, né? Continua aqui, veja bem. Como que é o exemplo? O amor efetivo, sem o afetivo, não satisfaz. Não basta. Não basta que o marido coloque todas as coisas dentro de casa. O que o coração da esposa mais quer é poder receber e dar muito afetivo. Da mesma forma, não basta que a esposa deixe a casa muito bem cuidada. Cuide bem da roupa, da comida, da limpeza, enfim, que deixe tudo bem cuidado. É evidente que tudo isso é muito importante, mas não basta. O que seu marido e seus filhos mais esperam é poder receber e dar o amor afetivo. Como ele citou essa realidade ali de... Tem algumas mulheres, vamos colocar assim, como a gente está falando de... que às vezes querem tanto arrumar a casa, se preocupa tanto com a casa arrumada. Claro que tem que estar arrumada, vejam bem. Só que se preocupa tanto com o bem material, que ali no caso a gente está se referindo à casa, mas esquece da casa do coração. E às vezes arruma tanta casa, não, por aqui tu não pode entrar não, dá a volta lá, essa porta aqui só vai ficar fechada. Só pode lá passar por trás agora, bota o chinelo lá fora. E a preocupação excessiva com a limpeza, alguém já viveu isso? Não. Alguém já passou por isso? Alguém conhece alguém assim? E a preocupação, ó, lavou o copo, ó, bebeu água, vai lavar o copo está lá em cima, volta lá, volta para lavar esse copo, acabei de lavar tudo agora, acabei de lavar essa casa agora o dia todo. É claro também que você não vai fazer, acho que tá, você não vai fazer, ela quer falar, agora vem. É claro que você não vai fazer a pessoa, a mulher como se fosse uma escrava, é obviamente, claro que não, né? Mas a mulher também precisa ter a sabedoria. Claro que arrumar é importante. Eu repito aqui, maturidade. Eu falo na pastoral familiar que a pastoral é uma pastoral madura. Então aqui também nós estamos com pessoas maduras que estão entendendo a linha de raciocínio. Amém? Porque daqui a pouco é processo, é tudo, né? A gente tem que ser claro naquilo que a gente está falando. E é óbvio, o que eu estou falando é aquela preocupação excessiva. Aí arruma a geladeira daquele jeito, não sei o que, chegou um pouquinho para o lado, não posso aqui, joguei água aí agora, sei que lá, bota as crianças para o lado, não entra agora, não vem não. Alguém conhece alguém assim? Eu não sei se vocês estão rindo, se vocês estão sérios, vocês estão todo mundo de máscara, né? É complicado, a gente não sabe. Mas e aí, alguém já viveu isso? Alguém conhece alguém assim? Fala para mim, não, levanta, eu conheço, vamos falar, gente. Eu conheço. Sério, pode falar, ela quer falar agora. Fala, amor. Não, o que eu vou falar é que ele está falando justamente o que a gente passa, né? Porque não é porque a gente está aqui, né, na frente que a gente não passa por isso. Ele está citando exemplos que acontecem com a gente, né? Mas que o importante é a gente reconhecer, né, o que está errado e tentar ir ajustando. Ele está falando isso porque eu também faço isso, né?
Eu peço para ele não entrar pela frente, mas não adianta nada, já desisti. Né? Para tirar o sapato, para entrar, também já vi que dá para dar um jeitinho, né? E entrar com o sapato, depois a gente limpa, né? O importante é a gente se atentar realmente que isso não é o principal, né? E com esse momento agora que a gente está vivendo da paternidade, né? Da maternidade, eu já estava começando a ficar louca, né? Porque eu pensei, gente, a tua vida muda completamente, né? Enquanto está aqui na barriga, tá tudo, até a hora de você de nascer, tá tudo sob controle. Nasceu, veio para fora, né? Começa a mudar tudo, a tua vida, né? Acabou você ali, vem esse serzinho aqui maravilhoso para a gente poder cuidar, e aí você começa a pensar. Eu, naquela loucura, eu falei, gente, como é que eu vou? Eu parava assim, como é que eu vou fazer comida cuidando dela? Como é que eu vou varrer a casa? Como é que eu vou cuidar da casa, cuidando dela e dar atenção para o Marcos? Eu parava para pensar assim, falei, meu Deus, o que vai ser da gente? E justamente nessa hora que o Marcos veio e falou para mim, você não vai fazer, gente, você vai fazer quando der, né? Você vai fazer quando der para fazer, não ficar se cobrando isso o tempo inteiro, né? E o importante é exatamente isso. Nós não somos perfeitos, né? Não somos, estamos longe de ser perfeitos, mas isso que o Marcos está falando é exatamente isso. A gente se atentar para o que realmente importa, né? Porque realmente vai fazer diferença ali no nosso dia a dia, né? E tudo mais. É importante a gente estar unido, né? Para que a gente não caia nessa rotina, né? Do dia a dia, e o estresse, querer fazer tudo e querer acertar em tudo, né? Enquanto o amor, né, envolve muito mais do que isso, né? Amém? E é exatamente isso. E esse exemplo, igual eu estava falando, lá em casa eu falei o seguinte, quando estava nessa brincadeira, eu falei, vamos fazer o seguinte então eu vou fechar a porta da frente, porque só quer usar a porta de trás, para que tem a porta da frente? Né? Não, porque ela veio a casa, não sei o que, o chinelo lá fora, não sei o que, ela queria um chinelo para dentro de casa e um chinelo para fora de casa. Eu falei, gente, isso é muito na minha cabeça. Como é que eu vou chegar, troca de chinelo, vai lá, pega outro, eu falei, gente, não, realiza. Aí, não, mas tem, mas o chinelo tem, só que eu não uso, não consigo. É preto, um peta branco. Nem eu consigo. Isso aí. Exatamente. Só que eu falei, vamos botar aqui, vamos fechar essa porta e a gente só entra por trás agora, que aí resolve o problema. Não vai mais ter porta da frente. Mas, enfim, são situações que a gente precisa realmente o café avaliar. Com leite também, tá? O café também era meu, esse aí que eu falei, o exemplo era meu. Ele requenta, entendeu? Esquentei, voltei, esquentou mais um pouquinho, falei, agora tá bom. Ele queria requentar a terceira vez, eu falei, não, aí não dá não. Mas, gente, são situações que nós vivemos isso, e se a gente não se atentar, nós vamos nos perdendo dentro dessas realidades. E a gente precisa reforçar esse amor de afeto, esse amor de carinho, esse amor que realmente vale, essa felicidade que vem de Deus. E não aquela alegria momentânea para uma realidade que a gente vive, que vai passar rapidamente. Então a gente precisa sempre voltar, olhar e saber se vale a pena ou não. Vale a pena eu fechar a porta da frente, lá de casa? Então são ajustes que nós precisamos fazer dentro da nossa vida e é super interessante que a gente consiga viver isso. Continuando. O amor afetivo, ele tem paciência. Já o efetivo, não. E hoje em dia, costumo dizer que a nossa paciência ela está sendo testada a todo momento. Todo momento. Todo momento. Não só dentro da nossa casa, mas claro que a gente está falando aqui de família e matrimônio também, mas em todo lugar. É na rua, é no sinal, que o sinal nem abriu ainda, já tem gente buzinando. É claro que a gente vive numa cidade mas tem situações que não tem necessidade. E todo mundo, moto em cima da calçada. Talvez isso não aconteça aqui, mas lá no bairro acontece. É um desespero e a gente vai levando isso para dentro da nossa casa. Essa falta de paciência. E aí São Paulo ele exorta aqui. Ele destaca exatamente a paciência. E aí eu entro no documento do Papa Francisco. Ele diz o seguinte: Paulo pretende esclarecer que a paciência, nomeada em primeiro lugar
não é uma postura totalmente passiva, mas há de ser acompanhada por uma atividade, uma reação dinâmica e criativa perante os outros. Não se acomodar, não pode achar que a paciência é um relaxamento. Não. E ele continua, se tratando no contexto do amor. Paulo destaca que o amor não é apenas um sentimento, mas deve ser entendido no sentido do verbo amar, fazer o bem. E aí? Até que ponto nós estamos fazendo bem para as pessoas que estão dentro da nossa casa? Ou estamos levando a nossa vida através do amor efetivo e esquecendo do amor afetivo? É claro que, destacando tanto o amor afetivo e o amor efetivo, dentro da nossa história de vida, nós vamos carregando situações da nossa família e a Tati carrega da família dela. É normal que isso aconteça. Agora, como a gente vai aprender a lidar com essas situações, é o que vai fazer a grande diferença na nossa vida. Essa parte final agora, tem quanto tempo? Essa parte final agora eu quero destacar algo muito interessante, relacionado a esse amor que falamos, porque talvez o amor efetivo que eu estou carregando pode ser de origem dos meus pais. Estou citando como exemplo, obviamente. Talvez o amor efetivo que vocês carregam, cada um olha para dentro de si e vê, de repente, tenta identificar essa realidade, é algo que nós sofremos e a gente não conseguiu se curar disso. Um amigo meu diz que anêmico não doa sangue. E o amor também é assim. Como a gente pode amar ao outro se nós muitas das vezes não recebemos o amor dos nossos pais, de quem nos criou? E existe uma chave para que isso aconteça. É a chave da cura. É a chave, muitas das vezes, do perdão. Talvez a gente não consiga ainda amar o outro da maneira que Deus quer que cada um ame o outro, porque nós sofremos consequências da nossa vida, da nossa questão hereditária, e nós ainda não identificamos aonde existe essa ferida, e a gente vai ferindo os outros. E a gente não consegue transbordar do amor porque nós não fomos amados. E aí, quando a gente casa, a gente leva isso para dentro da nossa casa. Para isso, é preciso curar os corações feridos para poder amar. Feridas emocionais causadas pelo desamor. A reflexão é o seguinte: infelizmente, vivemos um mundo em que muitas pessoas estão feridas, vivem cercados de pessoas que poderiam e deveriam se amar, mas se ofendem, se agridem, cometem injustiças, prejudicam-se umas às outras. Estão acompanhando a reflexão? Sim ou não? Eu acrescento aqui que, sempre dentro da nossa realidade, e a gente que trabalha com famílias, a gente que trabalha com jovens também, a gente identifica muito realidades de jovens
que nunca ouviram um eu te amo do seu pai, um eu te amo da sua mãe, ou talvez esse eu te amo é só através de um presente, só através de um celular, só através de um computador, algo que vai suprir a necessidade momentânea. Mas a ferida, ela permanece ali. Ela permanece. Eu lembro uma ocasião, nós fizemos um retiro na paróquia, deve ter uns 2 anos, se eu não me engano, né? Um retiro para jovens, adolescentes, 13 anos, acho que 14, o máximo que tinha, acho que era isso, 14 anos, se eu não me engano. Bem jovens mesmo. E eu passei no sítio para ver como é que estava o retiro. E aí eu conversei com o padre, aí o padre teve uma moção de uma dinâmica que nós faríamos, porque eu ia partilhar para os pais desses jovens que estavam no retiro. E lá no retiro, os jovens, eles tinham que escrever o seguinte. Eles tinham que escrever o seguinte: o que mais eles queriam que mudasse na casa deles, quando eles chegassem em casa. Ou seja, eles estavam no retiro, os pais, eu iria partilhar para os pais. Eu fui lá no retiro, peguei essas informações, levei para a paróquia, onde seria o atendimento, a partilha com os pais. E naquele momento ali, eu comecei a abrir ali as respostas, e eu falei assim, meu Deus. Só que eu pensei também, para eu falar, enquanto ser humano, está muito fácil. Isso. Os pais não sabiam, exatamente, Capinã, os pais não sabiam que teria essa dinâmica. E os pais estavam assim, sentados, igual vocês, e eu comecei a partilhar. Só que naquele momento, eu comecei a abrir tudo aquilo que os filhos colocaram. E eu simplesmente só tive o trabalho de ler. E eu falava, quero que meu pai me ame mais. Quero que meu pai não grite mais com a minha mãe. Quero que meu pai dê mais atenção, que jogue bola comigo. Quero que meu pai me leve ao colégio. E aí foi uma choradeira, os pais choravam. Foi uma coisa assim, para eu que estava partilhando, ficou, entre aspas, muito fácil, porque eu simplesmente estava lendo, estava reproduzindo aquilo que os filhos dele estavam falando. Por quê? São feridas que existem, e olha uma geração que foi criada, que foi construída. Se muitos deles não passaram por um processo de libertação, por um processo realmente de acompanhamento, de atendimento, enfim, claro que cada um tem o seu caminho, essa pessoa, esse jovem, na fase adulta, vai casar com uma outra pessoa, provavelmente, ele vai reproduzir tudo aquilo que ele viveu. Claro que, para Deus, nada é impossível. A mão poderosa de Deus pode vir sobre a vida de alguém, transformar e ele olhar essa realidade, ele fazer esse momento de dificuldade, de cura para a vida dele e para a vida do outro. Mas a gente percebe a falta do amor afetivo. E aí continua. Isso é muito importante que eu vou falar agora, porque às vezes também, dentro da nossa vida, o Padre Léo, gosto muito do Padre Léo, né? Ele dizia algo bastante interessante. Seu pai, sua mãe, seu irmão, você ama seu pai, né? Sim, amo. Se prepara que você vai perder. De uma maneira bem, né, espontânea ele falava. E ele dizia, se prepara porque teu esposo, ele vai te ferir. Se prepara porque o teu pai, em algum momento da vida, ele vai te ferir. Por quê? As pessoas mais próximas de nós são as pessoas que nos ferem. A gente já parou para pensar nisso? Porque quem está longe, não tem como essa pessoa ferir. Quem está distante não fere, só quem fere é quem está próximo. Agora tem um detalhe. Como nós reagimos a essa ferida que foi causada, que é o grande momento que nós precisamos avaliar para saber em qual área da nossa vida a gente precisa
passar por um processo, seja de perdão, seja o que for, mas um processo de cura. As feridas do coração causam muitos danos, muitos prejuízos, tanto à vida familiar como à saúde psíquica, física e espiritual. Porque essas feridas geram todo tipo de desamor que se manifesta sob forma de sentimento, de mágoa, raiva, ressentimento. O que mais que a gente pode colocar aí? Elas agridem o ser humano no mais íntimo do seu ser e até no seu físico. Tem gente que foi ferido dentro da igreja e leva a sua ferida para dentro da tua família. Porque o irmão da igreja te feriu, aí você trata mal o teu esposo, a tua esposa, o teu filho. A gente consegue entender e perceber como a gente precisa ter maturidade para lidar com essas situações? E se a gente não buscar verdadeiramente algo que vai edificar o nosso coração, e aí a gente vai entrar no perdão. Se a gente não tiver uma verdadeira consciência do ato de perdoar, a gente não consegue caminhar com a nossa consciência tranquila, porque vira e mexe, a gente vai falar alguma coisa, a gente vai ver alguma pessoa, e a ferida que foi causada, olha a extremidade que nós estamos trazendo. Eu estou falando de uma ferida que a gente pode ter acontecido na nossa infância, através de geração, e eu estou falando da fase adulta, a gente já na igreja, e ainda assim foi ferido por algum membro da igreja. Percebam, nada dessas situações, nada dessas realidades, elas podem interferir no nosso amor afetivo dentro da nossa família. Porque não tem coerência a gente tratar os nossos porque o irmão da igreja me feriu. Ou uma outra pessoa no trabalho, enfim. Amém? Para finalizar, eu trago algo bem interessante sobre essa realidade de ferida, de tudo que nós estamos falando, porque não posso deixar de falar aqui algo que a realidade humana vive e talvez não tenha percebido como isso afeta o nosso dia a dia. Percebam, olha isso para a nossa vida. Preste bem atenção. As feridas do coração podem provocar diversas doenças, como, segura, úlcera de estômago, problemas de intestino, enxaquecas, dores de cabeça, dores lombares, problemas de coluna, problemas nervosos, problemas de ossos e até câncer. A gente tem noção do tamanho, da gravidade que uma ferida ela pode causar, porque a gente não está falando aqui, obviamente estamos na igreja, estamos na paróquia, mas nós não estamos tratando uma realidade simplesmente espiritual, estamos tratando uma realidade física. Quem conhece alguém que vive com dor de cabeça, não consegue, essa dor de cabeça não passa nunca? 30 anos com dor de cabeça, 30 anos com dor de coluna, e vai no médico e não resolve. O que a gente precisa fazer? Continua, vou finalizar, prometo. Essas feridas trazem danos à vida espiritual. E aí eu vou lembrar mais uma vez daquela realidade que eu citei no início, quando a gente se depara com uma situação de perda, de dor,
E a pessoa não consegue lidar. Claro que é muito difícil, óbvio, quando a gente perde alguém. Mas tem pessoas que entram em desespero total. Total, desequilíbrio emocional, se perdem. Talvez um problema de uma ferida, trazendo uma realidade que emocionalmente a pessoa não tem um controle para lidar com as situações difíceis. E aí uma situação de dificuldade, a pessoa se perde. E aí a sua vida espiritual, ela é abalada. E algumas pessoas falam assim, pô, mas fulano vive na igreja, como é que pode? Está desesperado, quer se matar e tudo. Olha que a gente começou falando do amor, hein? Começamos falando do amor, olha onde a gente está. Mas porque tem sempre uma relação, gente. Tem sempre uma relação. E se a gente não tiver a nossa consciência tranquila, se não tiver a nossa esperança realmente confiando no Senhor, entregando e depositando a Ele o nosso coração, entregando de forma sincera, a gente vai viver na igreja, mas não estar na igreja. Amém? Eu quero destacar rapidamente aqui, prometo que é a parte final, porque eu falo de algo que muito incomoda muitos corações, e eu não tenho dúvida que, ou dentro de nós mesmos, ou de alguém da nossa família, ou de alguém que a gente conhece, vou pedir que você feche um pouquinho os seus olhos nesse momento, baixe um pouquinho a sua cabeça. Quantos de nós vivemos realidades difíceis, passamos por esse processo de ferida, seja na figura paterna, seja na figura materna, seja já na fase adulta, com alguém tão próximo de nós que nos feriu. E o coração muitas das vezes fica despedaçado, o coração fica machucado, o coração fica cheio dessas realidades de tristeza. E para isso, para a gente poder realmente estar livre dessa realidade de dificuldade, é através do perdão. O perdão é o remédio da alma. E perdoar muitas das vezes é muito difícil, porque a gente não consegue ter essa relação, porque talvez não fomos educados também para poder identificar isso. E algumas pessoas ainda enxergam o perdão com uma covardia, e o perdão não é covardia, o perdão é sabedoria. Talvez você se pergunte, se eu perdoar aquela pessoa que me prejudicou, eu vou estar sendo um covarde. Não é isso. Não é isso. Se eu perdoar aquela pessoa, a pessoa que me ofendeu, ela vai achar que ela tem razão e eu estou errado. Foi ela que me ofendeu. Não, não é isso. Perdoar não é ter razão. Perdoar não é dar razão a quem não tem. Perdoar é absolver a pessoa da culpa que tem por ter causado um mal, por ter ferido o coração. E ainda assim, com os olhos fechados, talvez vá resgatando na tua memória, vá buscando esse processo que talvez precisa ser alimentado por essa gota divina, assim como dizia Padre. Perdão é gota divina. Algo que precisa ser perdoado, algo que precisa ser dito, que não ficou muito claro ainda, porque perdoar é absolver alguém da culpa por ter ferido o seu coração. Perdoar é reconhecer que alguém fez algo errado, que feriu e prejudicou, e decidir-se a dar o perdão ao culpado. Perdoar é reconhecer que alguém nos feriu, que essa ferida está nos prejudicando,
nos fazendo mal, e que para curá-la e evitar os males causados por ela, nós nos decidimos absolver, perdoar, a fim de ficarmos curados. Eis aí o perdão que cura e seus efeitos benéficos. E vá agradecendo o Senhor por essa noite. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse momento, por essa realidade, Senhor, onde tanto nós falamos do amor em família, do amor na família, da verdadeira felicidade que vem de Ti, do amor efetivo, mas mais do que isso, Senhor, do amor afetivo, aquele amor que demonstra o verdadeiro carinho para minha esposa. E aí você vai falando da pessoa que está com você, da pessoa que vive com você e que você escolheu. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse amor transbordar, Senhor, que eu possa levar esse amor à frente, que esse amor ele não acabe aqui, Pai, que eu possa cada vez mais, Senhor, pela Tua misericórdia, ser alcançado, Senhor, esse amor, e venha ser fecundo no meu coração, que eu possa transferir esse amor, independente da idade que eu cheguei, independente da idade que você tem, mas que nós precisamos olhar para esse amor com uma forma diferente. Esse amor verdadeiramente carinhoso, esse amor de afeto, esse amor que realmente brota do coração do Senhor. Assim como a Virgem Maria amou o seu filho Jesus, desde o princípio, quando ela disse sim, até ali na cruz, onde ela viu o seu filho, mas ela sempre estava disposta a amar, independente da condição que se encontrava o seu filho, independente da condição a qual ele viveu e tantas dificuldades a qual o Senhor Jesus passou. Nossa Senhora esteve ali, sempre com ele. Que a mãe possa também interceder pelas nossas famílias, que São José, castíssimo esposo, possa sempre também se fazer presente com a autoridade de pai, essa autoridade de chefe de família, que nós, homens, possamos assumir o nosso compromisso, assim como a Sagrada Família, e possamos cada vez mais gerar frutos e o amor afetivo esteja enraizado nos nossos corações. E através da gota divina do perdão, nós possamos perdoar e recomeçar. Ave Maria. Amém. Santo anjo do Senhor, Zeloso guardador, se a ti me confio, a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. viva as famílias! Maria Tereza. Muito obrigado, Marco e Tatiana, mais uma vez. E agora com essa princesa aí. Muito obrigado mesmo do coração. Esse 15 dias aí que você teve de adaptação, lá em casa ficou um pouquinho mais, né? Durou um pouquinho mais esse período. Também? Foram mais tempos. Ah, foi mais tempo, Mas então tá durou certo. ainda. De vez em quando ainda tem também. É normal. Mas foi muito gostoso, né, ouvir um pouco mais dessa partilha que você sempre nos traz, né, de vivência e dentro da palavra, né, dentro de uma partilha de um padre, que sempre você traz também um livro, alguma partilha de algum padre ou pregador, né? Então, lhe agradeço muito por essa partilha, por essa vivência. Que Deus continue abençoando vocês, dando essa abertura, né? E essa disposição e a saúde para que vocês continuem essa caminhada. Tá legal?
Deus abençoe Amém, muito a amém. vocês. Nós agradecemos também, né? Porque estivemos aqui ano passado, acho que é quase um ano, né? Exatamente, quase um ano atrás. Foi na Semana da Família, isso, exatamente. Tiramos uma foto aqui e tudo. Eu não estava nem com a barriga aparecendo muito, né? Não tinha esse número de pessoas que não podia, né? E foi lindo demais, porque. Eita, ó que beleza! Ó. Vai fechar com chave de ouro, né, filho? E assim mesmo, gente, ó, uma vida real. Inclusive, quando o Marcos falou que a Aline tinha entrado em contato, eu falei, Marcos, mas como é que eu vou com a Maria Tereza, meu Deus, e ela mama toda hora, e gorfa, e faz cocô que suja tudo. Hoje ela não fez, ela foi boazinha. Não, já poderia estar até trocando fralda ali. Falei, como é que vai ser isso? Amanhã a gente viaja para a Bahia para visitar outra bênção também, a nossa sobrinha, filha do irmão dele que nasceu. E eu falei, caramba, como é que vai ser? E depois eu pensando, eu falei, não, cheguei a pensar em não vir. E depois eu pensando, não, a gente tem que ir, né? Que é por Jesus, é pelas famílias. E a gente luta pelas famílias. A gente recebeu essa bênção enorme depois de esperar por 9 anos, né? Metade desse tempo não foi esperando em Deus. Era mais um amor, como o Marcos disse. Eu estou falando agora, tá, gente? Eu estava não estava dando para falar muito, né? Mas é um agradecimento e partilhando um pouquinho também. Era mais um amor efetivo do que afetivo, enquanto a gente não esperava em Deus essa bênção, né? Mas Deus nos resgatou nossa família, restaurou nossa família, e depois a gente esperou essa bênção em Deus, soubemos sofrer as demoras, né? Não foi fácil, mas quando o amor afetivo passou a fazer parte da nossa família, Deus mudou tudo, restaurou tudo, e realmente é tudo no tempo dele, né? Ele viu que realmente aquele amor afetivo ali fazia todo sentido ele mandar essa bênção, porque de repente quando era um amor efetivo, ela vindo não teria, né? Não seria realmente a família, o projeto que Deus quer, né, para nós, para nossas famílias, que é o amor afetivo, que a gente falou aqui. Então a gente agradece muito, porque ano passado, há um ano atrás, a gente estava aqui dando a notícia, né? Que a gente tinha recebido essa graça, e hoje a gente pode estar aqui com a Maria Tereza, partilhando um pouco com vocês, né, e agradecer ao padre o convite, agradecer a vocês, né, que sempre nos recebem muito bem, né, é uma família já que a gente ama também. Muito obrigada, Deus abençoe a cada família, né, cada matrimônio, a cada um de vocês. Nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês hoje. Boa noite, gente. Podem sentar um pouquinho, por favor. Então, antes da bênção final, eu queria agradecer a você e a você da sua casa que nos acompanhou aí durante essa semana, Semana da Família. Né? Agradecer ao casal coordenador e também junto com a Aliança de Casais, né? Também junto com todos vocês, né? Porque não adianta a gente olhar só essa realidade de uma pastoral, né? Quando a gente fala Semana da Família, todos nós pertencemos a uma família, não é verdade? Então a Semana da Família não é só dirigida para um determinado grupo, mas é a semana de todos nós, né? Então foi um bom proveito, né, para todos nós, né, que possamos refletir sobre tantas coisas na nossa vida, né? E esse amor afetivo, a gente sabe que os dois eles vão andar muito juntos, mas tem uma hora que o afetivo, né, o amor, a afetividade, ela tem que sempre falar mais alto, né? Quando a gente olha só para os bens materiais, eu dou tudo para o meu filho, mas o mais importante eu não dou. Carinho, atenção, amor, respeito, valores, né? Principalmente num mundo tão digitalizado que nós estamos vivendo, né? A gente às vezes troca o nosso amor por um celular, a gente troca o nosso amor por um notebook, né? A gente troca o nosso amor pela internet. A gente nem sabe o que os nossos filhos estão fazendo na internet. A gente nem é capaz, porque acha que aquilo que a gente está fazendo já está bom, e na verdade não está, né? Então, assim, que possa ser a cada dia um aprendizado quanto família para todos nós. Independente, né, se o seu filho já está criado ou não, se o seu marido, a sua mulher
Mas a família é sempre um projeto querido por Deus, né? E a gente sempre tem que lutar pelas famílias. Graças a Deus vocês estão aqui dentro, mas a gente tem muitas famílias que não, que ainda precisam sentir esse amor, precisam realmente ser confortadas pela misericórdia de Deus. Então cabe a nós, quanto famílias, né, de Deus, quanto homens e mulheres de oração, que possamos rezar por essas famílias. Você, de repente, sabe, você conhece alguma família, você aí de casa, que está totalmente desestruturada, não é verdade? Então, o nosso compromisso quanto à Semana da Família, lembrando o querido Papa Francisco, né, a alegria do amor na família, o nosso compromisso é esse, de cristãos, rezar uns pelos outros. E que outras famílias também possam voltar. Voltar para onde? Para a igreja, para o amor, né? Nossos filhos, de repente, você tem filhos que estão tão distantes, né? E o sonho, querido, de Deus também passa por essa realidade, né? Quantas mães, quantos pais sonham de ter a sua família toda dentro da igreja, né? Mas às vezes isso não é possível, né? Não por causa que a gente não ensina valores, mas às vezes também porque os filhos vão crescendo e eles vão tomando outro rumo, né? Mas isso não impede que o amor de Deus possa também atingir a esses corações. Então, gostaria de agradecer, para quem não sabe, ao meu afilhado de Crisma, né? Muito obrigado por você estar aqui. Tati agora, né? Com um bebê, o novo membro da família. Vocês falavam e passavam um filme na cabeça do padre, né? Quando renovaram os votos de 10 anos de vida matrimonial, eu fui renovar os votos, eu coloquei a mão na barriga dela, rezei, há 2 anos atrás, não foi? E graças a Deus o milagre aconteceu, né? Depois de muitos sacrifícios, de muitas renúncias, Deus sempre faz na hora certa e no momento certo. Então que a Maria Teresa veio para não somar, mas continuar esse amor que foi criado, né? A gente sabe, né, de tudo que foi passado, como foi esse garoto, como foi essa vida, né? E aí a gente vai olhando, né? E graças a Deus, né? Eu lá na paróquia, e aqui também eu já falei, claro que nem todo mundo sabe a história dele, ele depois pode contar em um outro momento, mas eu fui professor dele de matéria eclésia também, e eu falava para ele: você é o orgulho do Dindo, né? Sempre falei isso, porque a gente olha um ser humano de uma forma e a gente vê, e aquilo é fantástico, né? Quando Deus coloca a mão e quando Deus resgata, não tem como dizer não, né? E a sua vida, né? Foi um resgate de Deus, foi um milagre de Deus, e hoje ver, né, uma família completa, né, para que a glória de Deus possa cada vez mais testemunhar na vida de vocês. Então, muito obrigado. Deus abençoe o carinho de sempre. Tá bom? Comigo também. Rezem por mim, continuem rezando por mim, pela minha paróquia, que certamente a gente também está rezando por vocês. Tá bom? Ave Maria, cheia de graça. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Amém. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, desça sobre todos nós e a você que nos acompanha da sua casa a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glorificai o Senhor com vossas vidas, ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Viva nossas famílias! Família projeto de Deus, família querida por Deus. Família vive e brota sempre do coração misericordioso de Deus. Muito obrigado mais uma vez, Deus abençoe.